Como ser forte quando nós nos sentimos fracos? E como ser corajoso quando nós estamos com medo? Esse é o dilema que nós enfrentamos todos os dias na arena da vida. Dizem que todo rio treme de medo quando ele se aproxima do oceano. E que esse medo só vai embora quando ele faz parte do oceano. A palavra do Senhor diz, querido, que Josué também se sentiu assim, como um pequeno rio diante de um grande oceano, que era o grande desafio de liderar uma multidão de pessoas rebeldes que não queriam ser liderados por Deus. Olá, aqui é o seu amigo Pastor Cleverton com mais um Palavra de Fé. Bora pro vídeo. Queridos, eram quase 2 milhões de pessoas que saíam do Egito junto com Moisés. Deus usou Moisés de uma forma gloriosa e poderosa para tirar eles da mão de Faraó. E Deus prometeu para eles uma linda terra como essa, a terra que manava leite e mel, a terra de Canaã. Então, querido, quando Moisés saiu ali do Egito, Josué era apenas um jovem que assistia de camarote o grande desafio de Moisés, liderar aqueles que não querem ser liderados. Era, querido, uma tarefa muito difícil para um homem, mas naquele momento a palavra do Senhor diz que passado algum tempo, quando eles chegaram diante da terra prometida, agora Moisés subiu em cima de um monte e Deus falou: Moisés, você não vai entrar mais na terra, mas quem vai entrar na terra agora vai ser Josué, que vai liderar aquelas pessoas que você liderou. Naquele momento, Moisés morreu em cima do monte e de repente Josué pegou o cajado de Moisés. Agora o desafio pertencia não a Moisés, mas agora pertencia ao jovem Josué. Querido, como você também enfrenta as calamidades, os problemas, dificuldades, as tribulações da vida? Será que também você se sente como um pequeno rio diante do imenso oceano? É sobre isso, querido, que nós vamos falar hoje na palavra do Senhor. A palavra do Senhor diz aqui em Josué capítulo 1, depois que Moisés, servo do Senhor, morreu, o Senhor então falou a Josué, filho de Nun, auxiliar de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo, está morto. Prepare-se agora, passe esse Jordão, você e todo esse povo, e entre na terra que eu vou dar aos filhos de Israel. Todo lugar em que você puser a planta do seu pé, eu darei a vocês, como prometi a Moisés. Josué 1, versículo 9. Não foi isso que eu te ordenei? Seja forte e corajoso, não tenha medo, não fique assustado, porque o Senhor seu Deus estará com você por onde quer que você andar. Naquele momento, querido, que Moisés morreu, o Senhor apareceu para Josué, porque Josué estava totalmente aflito, ansioso, preocupado com o grande desafio que ele tinha pela sua frente. Como eu disse antes, se sentia como um pequeno rio diante do oceano. E naquele momento o Senhor veio de encontro a Josué e o Senhor então encorajou Josué. Querido, muitas vezes estamos também preocupados com as coisas da vida e de repente nós achamos que é o nosso fim como Josué, mas de repente Deus que nos assiste nas nossas horas de aflição, Ele vem ao nosso encontro e Ele fala conosco palavras que nos encorajam. Querido, a palavra de Deus tem o poder de encorajar o coração daquele que está com medo, daquele que está tremendo diante dos desafios da vida. O que foi então que Deus falou com Josué, que encorajou ele? Número 1, querido, Deus falou com ele aqui em Josué, capítulo 1, versículo 3. Todo lugar que você colocar a planta dos seus pés, eu darei a você, como prometi para Abraão, para Isaac, Jacó e também para Moisés. Olha que lugar lindo, querido. Imagina só, Josué vendo toda aquela terra que Deus estava entregando para eles. E Deus disse para eles: tão somente você confiar em mim. Eu prometi a Abraão, eu prometi essa terra para Isaac, eu prometi essa terra para Jacó, e essa terra também eu darei a você. Então, querido, o que consolou o coração de Josué
é a certeza que aquela terra pertencia a eles. Não porque eles já estavam na terra, eles teriam que lutar com os gigantes que estavam na terra, mas a fé de Josué estava na promessa da palavra de Deus. Então, número 1, a palavra de Deus nos encoraja quando nós confiamos nas promessas de Deus. Deus falou: Josué, eu prometi a terra pertence a vocês. A segunda palavra que encorajou Josué, querido, está aqui em Josué capítulo 1, versículo número 5. Ninguém poderá resistir a você por todos os dias da sua vida. Que coisa gloriosa! O próprio Deus disse para ele que ninguém poderia resistir, ninguém poderia vencer Josué. E por que ninguém poderia vencer Josué? Deus está falando para você, querido, olha, eu estou com você, ninguém pode te resistir. Essa palavra nos traz encorajamento. Deus falou que a terra era dele e que agora eles estavam em direção à terra e que ninguém poderia vencer eles. Aleluia! E o Senhor continuou dizendo, em terceiro lugar, disse: olha, assim como estive com Moisés, estarei também com você. Por que ninguém poderia resistir a Josué? Porque Josué era muito forte? Não. Porque o Deus Todo-Poderoso, aquele que esteve com Moisés, agora diz que estaria com Josué. Então, querido, comece a notar a sequência dos eventos, a sequência das palavras que encorajaram Josué. A princípio, Josué se encontrava como um pequeno rio diante do oceano. Agora, Josué, o coração dele já começou a se encher de fé, porque a fé vem por ouvir e ouvir a palavra de Deus. Agora, Josué sabia que ele não estava sozinho, que Deus falou que ninguém poderia vencer do outro lado e que também agora Deus estaria com ele da mesma forma que esteve com Moisés. E quando nós olhamos para a forma que Deus estava com Moisés, a gente vê que um dia Deus fez sinais e maravilhas na terra do Egito. A palavra do Senhor disse que estava um dia claro, como o dia de hoje, de repente o dia ficou todo escuro. A palavra do Senhor diz que quando Moisés tocou nas águas do Rio Jordão, as águas viraram sangue. Imagina o tanto de água dessa virando sangue. A palavra do Senhor diz que Moisés tocou na água e vieram rãs que entraram dentro dos palácios de Faraó, nas casas dos egípcios, mas na casa dos hebreus não entrou uma só rã. A palavra do Senhor diz que Moisés tocava no chão, na terra como essa, e de repente brotava piolhos. Os piolhos iam na casa dos egípcios, mas não vinham na casa de Josué nem dos hebreus. E também a palavra do Senhor diz que quando veio a última praga, a palavra do Senhor diz que então o Faraó permitiu Israel ir embora. E quando eles estavam indo embora, eles chegaram perto do Mar Vermelho. De um lado eram montanhas e do outro lado havia o mar. E na frente deles envia Faraó com um grande exército. Certamente Josué, Moisés ficaram com medo naquele momento, mas o Senhor falou: Moisés, por que você está com medo? Diga que o povo marche. Aí o Senhor falou: para onde? Deus falou assim: toque o cajado na água. Quando Moisés tocou na água, o Mar Vermelho se abriu e eles passaram de forma triunfante sobre as águas do Mar Vermelho. Então o que eu aprendo aqui, querido, que Deus estava falando: olha, assim como estive com Moisés, os mesmos milagres que eu realizei abrindo o Mar Vermelho, agora Deus falou: vou abrir também o Rio Jordão. E a palavra do Senhor diz que Josué, a primeira coisa que aconteceu, Josué colocou os pés com os sacerdotes junto com a Arca da Aliança na beira do rio e o Rio Jordão se abriu. E então ali a palavra foi confirmada que Deus disse: assim como estive com Moisés, também eu estarei com você. E Deus continua encorajando o seu servo, assim como Ele faz conosco no dia de hoje. E Ele continuou dizendo: não te deixarei, Josué, e jamais te abandonarei. Que palavra gloriosa, o próprio Deus falando: eu jamais te abandonarei, eu jamais te deixarei. Querido, quando nós enfrentamos os desafios, os problemas da vida, nós achamos que nós estamos sozinhos. E às vezes nós dizemos como o salmista Davi no Salmo número 13, até quando, Senhor? Será que Tu esqueceu de mim? Até quando o meu inimigo vai se exaltar sobre mim? Até quando o Senhor vai esconder de mim o Teu rosto, a Tua face? Quando nós enfrentamos os desafios da vida, nós achamos que estamos sozinhos, mas o Senhor diz para Josué, assim Ele fala com você: não te deixarei e jamais te abandonarei. E outra palavra que encorajou Josué para a gente estar encerrando: seja forte, Josué, seja corajoso, porque você fará esse povo herdar a terra que prometi dar aos seus pais. Então somente seja forte, muito corajoso e tenha cuidado de fazer segundo toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Não desvia dela nem para a direita nem para a esquerda, para que seja bem sucedido por onde quer que você ir. Então Deus falou: Josué, seja forte,
seja corajoso, porque eu já falei para você que eu estou com você, não vou te abandonar. Assim como eu estive com Moisés, eu estou com você. E agora Deus está falando para mim, para você, querido, eu não vou te abandonar. Assim como estive com Moisés, com Josué, eu também estou com você. Você talvez se sente como um pequeno rio diante de um oceano de problemas, mas Deus está falando que Ele continua com você. Ele está falando para você ser forte e corajoso. A princípio, Josué se sentia fraco, se sentia desencorajado, mas quando Deus falou com Josué, Josué então se fortaleceu com as promessas de Deus. E Deus falou: Josué, não esqueça de meditar na minha palavra. O Salmos capítulo 1 diz que feliz e bem-aventurado é o homem que medita na palavra de Deus, no Evangelho de Cristo, dia e noite, a palavra do Senhor diz. Porque ele será bem-sucedido naquilo que ele fizer, naquilo que realizar. Então, quando Josué ele estava atribulado, ele estava desanimado, ele olhava para quê? Para a palavra de Deus. Ele meditava na palavra de Deus, ele meditava nas promessas do Senhor. Então ele se colocava de pé de novo e ele ia e vencia os desafios que estavam diante dele. Na verdade, para resumir a história, querido, toda aquela terra, Josué conquistou toda ela, ou maior parte dela, e ele então dividiu entre as 12 tribos de Israel. Cada lugar pertencia a uma tribo de Israel. E Josué terminou o ministério dizendo assim: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Então, querida, a melhor coisa que nós devemos fazer é servir o Senhor continuamente. Esse Deus tão grande, esse Deus tão maravilhoso que nos ama, que cuida de nós a cada dia. Que Deus abençoe vocês, querido, e até amanhã, se Deus permitir, com mais uma palavra de fé.